quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias. Você que está em casa também pode acessar e também pode abrir sua Bíblia em Atos capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Vamos aprender bastante e à noite, como eu disse, nós vamos dar continuidade e o fechamento aí dessa viagem missionária que começa, na verdade, essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, que é o maior missionário da Bíblia. É claro que se a gente for trazer para os nossos dias, nós temos aí o missionário chamado William Carey, que é o pai das missões modernas. Mas o maior missionário foi o apóstolo Paulo. Eu estava lendo ali um mapa, até mostrei para Kennedy, não é uma curiosidade. Paulo de Tarso, como ele era conhecido, ele saiu então da sua região, vamos dizer assim, onde ele nasceu, onde ele se estabeleceu, e veio a Jerusalém. E quando ele começou a obra missionária, então ele volta para aquela região. Se você olhar o mapa, irmãos, é muito longe aonde ele foi, ali vamos dizer assim, do Oriente Médio, de Jerusalém, ali onde fica a área de Israel. Ele vai subindo até Sidom, ele sai do território de Israel e ele vai percorrendo, subindo as montanhas e vai costeando o mar Mediterrâneo, já chegando muito próximo a Roma. Aliás, Roma foi o seu destino final, né? Foi o ponto de chegada a Roma. E ele percorre todas aquelas áreas, muitas cidades, e ele tinha a intenção de chegar inclusive na Ásia. E aqui nós vamos ver que os planos de Paulo foram frustrados pelo Espírito de Jesus, ou seja, como diz a Bíblia, pelo Espírito Santo, mostrando para nós que até mesmo Paulo não pôde executar tão somente os seus planos. O apóstolo Paulo foi impedido, nós vamos ver aqui. Por isso que eu disse que a obra missionária, ela nasce lá no coração de Deus e ela vem até os homens, e Deus coloca também no nosso coração a necessidade de expandir. Do contrário, nós apenas incharíamos. Deus vai separar homens e mulheres para executar essa obra necessária. Então, mais uma vez dizendo, nós os batistas temos nas nossas veias um sangue missionário. Todo batista é um missionário. E o missionário não é só aquele que está lá à frente. Missões se faz, irmãos, com 3 pilares. Vamos ver quem é que lembra dos 3 pilares? Indo, orando e contribuindo. Então, todos devem fazer parte de missões. Indo, orando e contribuindo. Não dá para fazer missões apenas contribuindo. Tome aqui, vá, eu não tenho tempo. Não dá para fazer missões. Você tem que orar, você tem que participar, você tem que interceder. Não dá para fazer missões apenas orando e tem que ir. E esse ir necessariamente não quer dizer que você tem que ir para a África, que todo mundo fala isso, né? Não, ide, nem que seja do vizinho do lado, nem que seja da porta para a rua. Ide, enquanto você está indo, esse ide é uma ação continuada, né? Não é uma ação estanque. Quando você vai, é indo, andando, enquanto você está no ônibus, enquanto você está na faculdade, enquanto você está numa conversa. Esse id, irmãos, não precisa ser de maneira tão formal como a gente imagina às vezes, né? As pessoas dizem, olha, eu queria fazer missões, mas eu preciso fazer um curso de missões, eu preciso fazer um curso de teologia. Porque eu não tenho boa oratória. É indo com aquilo que Deus já te capacitou. Então, se você é professora, você vai ser uma missionária ensinando. Se você, quem sabe, gosta de orar, interceder, vai ser um intercessor. Aliás, é a nossa artilharia. Eu sempre brinco, né, que quem intercede é considerado, comparado ao exército, como o grupo de artilharia. É o povo que fica recuado, mas que manda fogos sobre a infantaria. Enquanto os homens estão avançando no terreno, a artilharia está mandando fogos por cima deles e atingindo o inimigo antes que a infantaria tenha contato com o inimigo. Quando a infantaria chega no terreno, o terreno já está arrasado pela artilharia, o inimigo já está fragilizado e a infantaria tem pouco trabalho para conquistar o terreno. Na estratégia militar, basicamente é isso. Só que para a artilharia enviar os fogos no campo inimigo, precisa que alguém
dirige os caminhões, os blindados. Alguém tem que fazer almoço para os soldados, porque quando dá hora de comer, tem que comer. Alguém tem que trabalhar na enfermaria. Alguém tem que lavar as roupas. Você percebe que toda uma logística para que um ato aconteça, missões é isso. Nós precisamos de absolutamente todos. Ninguém é dispensado, né? Ninguém. Numa guerra, irmãos, todos são envolvidos. Todos. Há aqueles que vão ter que escrever, aqueles que vão ter que, quem sabe, comunicar. Nós aqui na igreja, nós temos, enquanto você está no templo aqui, é que você que está em casa não consegue ver. Meu sonho é ter uma câmera daqui para lá. Mas enquanto nós estamos aqui, há professores, há gente trabalhando aí na recepção, há muitas pessoas. Para que você hoje esteja aqui nesse lugar, alguém tem que vir ontem aqui limpar isso aqui. Há toda uma logística. Assim é a obra do Senhor. Vamos então abrir nossas Bíblias, Atos 16, do verso 1 até o verso 10. Todos acharam? Amém? Diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listras e Icônio davam bom testemunho dele. Dele quem? De Timóteo. Paulo, querendo levá-lo, na viagem circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Verso 4. Nas cidades por onde passavam transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números a cada dia. Verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Quando a gente pega essa sua passagem, parece até estranho, porque no começo diz assim: e chegou a Derbe. Chegou da onde? Então é importante que a gente volte um pouquinho no capítulo 15, a partir do verso 36, para a gente entender o contexto. Verso 36 do capítulo 15. Foi exatamente no momento em que houve ali um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Aqui é importante que você entenda que nós estamos então no capítulo 16, é exatamente a segunda viagem missionária. Paulo está dizendo a Barnabé: Barnabé, a gente precisa voltar para aquelas cidades onde nós já visitamos e implantamos igreja na primeira viagem missionária. É isso que Paulo está dizendo a Barnabé, para ver como é que eles estão indo. Olha o verso 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. João Marcos era o sobrinho de Barnabé, que na primeira viagem, nas primeiras pedradas, nos primeiros açoites, ele disse uma frase que os baianos dizem aqui: o coelho que vai. Não vou não. Não dá para ir não. Por quê? Porque quando começaram a pregar, começaram a apedrejar, Ele disse: não, eu não vou levar pedrada não. Voltou para casa. Então nessa segunda viagem missionária, que seria então nas mesmas cidades, Barnabé diz: eu vou levar João Marcos. Olha o que Paulo disse. Verso 38. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou eles na Panfilha. Não permanecera com eles no trabalho, e tiveram um desentendimento tão sério que se separaram.
Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para a ilha de Chipre. Então Barnabé insistiu e disse: olha, você não quer trazer Marcos? Eu então vou com Marcos, com João Marcos, e eu vou então para a ilha de Chipre. Vamos lá. Verso 40. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, escoltados então ou recomendados pelos irmãos, a graça do Senhor. Verso 41. Passou então pela Síria e também pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Aqui houve um rompimento. Paulo foi com Silas, e nós temos que entender por que entrou Silas nessa equação. Acontece, irmãos, que lá no capítulo 15 houve um concílio, o concílio de Jerusalém. Por que precisou ter esse concílio? Esse concílio aconteceu porque Paulo pregava aos gentios e na primeira viagem ele pregava dizendo: olha, a graça de Jesus está sobre vocês, não é mais sobre a lei. Não é isso que nós pregamos até hoje? Acontece que alguns de Jerusalém, toda a cidade que Paulo saía e ia para a próxima, esse grupo vinha atrás de Paulo e despregava, não sei se essa palavra existe, né? Mas enfim, falava ao contrário, dizia: não, vocês têm que ser circuncidados, porque vocês só vão ser salvos, dizia para os homens, se você fizer e cumprir a lei de Moisés. Paulo acabou de sair da cidade dizendo: não precisa vocês fazerem ali o processo de circuncisão. É Jesus, é a graça, não é mais a lei. Quando Paulo saía para a próxima, vinha esse povo do partido dos fariseus, naturalmente, né? E dizia: não, Paulo está certo nisso, mas vocês têm que fazer isso. E Paulo começou então a se incomodar com aquilo, e Paulo foi com Barnabé, lá no capítulo 15 de Atos, e eles se reúnem ali e fazem ali um concílio. Então os apóstolos e os presbíteros ouviram a reclamação de Paulo, e eles então escreveram uma carta, dizendo: olha, não há necessidade de fazer essa circuncisão. A única coisa que nós estamos pedindo é que vocês não adorem a ídolos, não tenham sexo ilícito e que vocês não comam aí sangue, né, de carne ou de animal sufocado. Então, mas até aqui está tranquilo. Mas com relação à circuncisão, não. Deu essa carta. Por isso que nós estamos lendo no capítulo 16, Paulo, para onde andava nas cidades, diz o verso 4, nas cidades por onde passava, eles transmitiam essas decisões tomadas pelos apóstolos. Quando acabou o concílio, lá no capítulo 15, o próprio concílio enviou 2 homens. Silas fazia parte dessa comitiva. Silas andava então com a carta do concílio e andava com Paulo, porque Paulo, quando dizia não precisa circuncisão, e o povo daquela cidade dizia: mas acabou de vir gente de Jerusalém dizendo que tem. Então o que aconteceu? Silas veio com um documento assinado pelo concílio de Jerusalém, dos apóstolos, dizendo: olha, eu estou vindo aqui em nome do concílio e esse documento está dizendo que vocês não devem fazer isso. Porque eles não ficavam assim: e agora, Paulo está certo ou Jerusalém está certo? É os apóstolos de Jerusalém que estão com a razão ou é Paulo? Então Silas veio juntamente com mais um irmão, e quando acabou então esse processo, Silas não quis retornar. Silas ficou com Paulo. E naquele momento, como nós estamos vendo aqui a partir do verso 36, que houve essa separação de Barnabé, que era o companheiro na primeira viagem, Silas disse: ó, Paulo, já que Barnabé não vai poder ir com você, eu vou com você. Vamos fazer o que você quer, vamos visitar essas cidades e eu vou ficar contigo. Então, só para a gente poder imaginar. Verso 1, aí nós vamos conseguir ter uma noção do que aconteceu. Chegou a Derbe. Quem chegou a Derbe? Paulo e Silas. E depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma convertida e seu pai era grego. Essa informação ela é muito importante. Quando Paulo chega ali, como eu disse, Timóteo já era alguém que conhecia a palavra. Porque o texto diz: o povo ali, os irmãos de Listra e Icônio, davam um bom testemunho dele. Como assim? Acontece que na primeira viagem que Paulo fez, isso lá em Atos capítulo 14, Paulo pregou, inclusive ali nessa região onde eles estão, em Listra e também em Derbe, Paulo ali foi muito hostilizado. Paulo foi apedrejado, mas Paulo pregou a palavra e mesmo depois de sendo apedrejado, ele voltou à cidade. Ele deixou uma marca ali.
o ato de sacrifício de Paulo, de ser hostilizado, mas com a firmeza da palavra, ele impactou vidas, principalmente de Timóteo. Depois que Paulo, então, finalizou essa viagem e foi para outro canto, Timóteo, a família de Timóteo, muitos irmãos ali ficaram firmes na palavra. Ou seja, Paulo conseguiu pregar e plantar uma semente no coração de Timóteo. Agora, quando Paulo volta nessa segunda viagem missionária, o texto diz que Timóteo ali dava bom testemunho. Mas o texto informa no verso 1 que ele tinha sua mãe que era então uma judia. Portanto, ele tinha uma mãe que era judia e um pai que era grego. E daí nós vamos entender o porquê que Paulo precisou fazer a circuncisão em Timóteo. Parece contraditório, porque Paulo tinha um documento dizendo que não precisava circuncidar. E a primeira coisa que ele fez quando chegou naquela região e conheceu Timóteo, quis levar Timóteo, ele teve que fazer a circuncisão. Mas como assim? O próprio Paulo, que foi praticamente reclamar lá para o concílio de Jerusalém, dizendo, olha, há um grupo exigindo a circuncisão, e nós sabemos que não precisa disso para a graça. Como é que ele chega agora em Derbe? Como é que ele encontra Timóteo? A primeira coisa que ele faz é a circuncisão. Vocês já perceberam que parece ter ali uma contradição? Então hoje nós vamos aprender por que Paulo vai fazer isso. Sua mãe era uma judia. O pai, a gente presume que então não era convertido, era grego. O verso 2 vai dizer que em Listra e em Icônio, então veja, eles chegaram em Derbe e depois em Listra, mas o bom testemunho de Timóteo avançava além de Derbe e de Listra. Aqui diz Listra e Icônio, era uma cidade circunvizinha, dava bom testemunho. Naquele tempo que Paulo teve ali, Paulo andou por todos os lados. Por isso que nós, quando fazemos missões, a gente não vai focar só num lugar. Claro que nós temos um objetivo, mas aonde nós estamos indo, enquanto nós estamos aqui, nosso vizinho, fim de linha. Hoje eu vi que o grupo queria ter andado por mais áreas, né? Então vai ter um dia que a gente vai fazer isso pelo bairro, mais para cá, mais para cá. A Boca do Rio é imensa. Nós já fizemos isso algumas vezes e é muito bom. O pessoal já conhece os amarelinhos aí. Confunde até com o Josué, que anda com a camisa de Jesus Transforma. Mas é tudo amarelinho, tá dentro da missão, não é não, Josué? Tudo é missão, né? Muito bem. Então aqueles irmãos consideravam Timóteo. Timóteo era ali a referência, né? Paulo, verso 3, Paulo querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa, aqui já começa a ter uma luz. Por que Paulo teve que fazer isso? Por causa daqueles irmãos que viviam, dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que ele tinha o pai grego. Paulo então ficou impactado. Paulo então, quando olhou o testemunho de Timóteo, disse, poxa, esse é uma pessoa que eu preciso na minha equipe. Para fazer missões, precisa dar bom testemunho. Não dá para fazer missão de qualquer jeito. Não é no oba-oba. Vamos fazer missões, camisa amarela para todo mundo. Não é assim, não. Você tem que ter uma vida de testemunho. Não é no oba-oba. Precisa consagrar a vida. Tu vai para o campo missionário ou você vai para as ruas, o diabo é o primeiro a te envergonhar. Você está fazendo o quê com essa camisa amarela? Você está dizendo que Jesus salva, que Jesus... Olha a tua vida. Olha aí como nós precisamos estar com a vida no altar, como nós precisamos estar centrados. Não dá para fazer a coisa como se fosse um grande evento. Os que são chamados para missões, os nossos missionários, precisam ter a vida no altar, aliás, como todos, né? Mas quem vai para a rua vai ver o inimigo pelos olhos. O pessoal de missões, então, é comparado como o pessoal de infantaria. Vai ver o inimigo olho a olho e precisa estar bem preparado para combater o nosso inimigo. Paulo, olhando o testemunho de Timóteo, diz, eu quero levar, mas tem um problema. Paulo, na verdade, irmãos, ele vai ter que fazer isso porque tanto naquela região ou nas outras regiões onde ele vai, tem judeu. Mas, pastor, se o próprio concílio de Jerusalém diz que não precisa,
Como é que isso... como é que Paulo, então, acaba fazendo... Acontece que pela lei judaica, Timóteo era tecnicamente judeu. Porque a cidadania se dava pela mãe, não pelo pai. O pai é grego, ele não é grego. A mãe é judia, ele é judeu. Então, tecnicamente, pela lei judaica, ele é um judeu. Olha que coisa interessante, irmãos. Uma outra situação acontece assim, lá em Gálatas capítulo 2, versos 3 a 5, quando Paulo, ele aqui briga e peita e reclama quando queriam que Tito fosse circuncidado. Eles, não vai circuncidar Tito. Então parece que Paulo tem situações. Acontece que Tito era gentil, ele era grego, de pai e mãe. Então, na concepção, gentil é gentil. No caso de Timóteo, não. Timóteo tecnicamente era judeu. Só que para o olhar dos judeus, Timóteo era um judeu apóstata. Então, bom, nesse caso, Paulo avaliou. Eu posso dizer, olha, eu tenho uma carta do concílio dizendo que não precisa. Mas o que vai acontecer com Timóteo? E ele olha para Timóteo e diz, esse menino tem potencial. Ele tem potencial. Acontece que cada vez que ele for numa sinagoga, ele vai ser rechaçado, porque é um judeu, meio judeu. Então eu preciso resolver isso aqui, para que ninguém aponte para ele e diga, você é meio judeu, você não tem moral para estar aqui. Paulo então toma essa decisão e diz, eu vou circuncidar. Não porque Timóteo precisava ganhar, não. Ele só fez isso, irmãos, para que os irmãos... Aqui eu vou, me perdoe aqui a forma que eu vou dizer, para que os irmãos linguarudos, né, nas demais sinagogas não arrumassem confusão. Ele fez por amor ao evangelho, ele tomou essa decisão. Timóteo, e ele mesmo fez isso. E quando o texto diz, Timóteo é filho de uma judia e o pai era grego, o que o texto está dizendo? Que ele era então meio a meio gentil, meio grego. Tecnicamente ele era um judeu e que Paulo precisou pessoalmente fazer a circuncisão. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, a circuncisão ela era feita até o 7º dia. A criança, bebezinha, ela não tem nenhum trauma, né? Ali no pênis da criança, muito pequenininho, você faz o cortezinho, vai cicatrizar, a criança vai chorar, mas ela não vai nem lembrar que um dia alguém cortou ali, né, o membro dele. Pequenininho, vai cicatrizar, ótimo. A outra coisa é fazer já adulto. Qual é o instrumento? Paulo era, por acaso, cirurgião? Não. Cortou com o quê? Com bisturi ou foi com a faca que ele afiou na pedra mesmo? Foi assim. Aí vem febre, poderia ter infecção. Então, Paulo tomou... A gente não pensa nos detalhes, mas é isso que aconteceu. O pai era grego. Jamais ia se considerar. Paulo precisou fazer isso. E Timóteo permitiu. É para fazer, Paulo? Por amor ao evangelho? Para que ninguém Vamos fazer isso. Você está disposto a, quem sabe, sacrificar? Não estou falando cortar nada não, viu, irmão? Tem gente que não quer pegar sol. Não, porque... Timóteo disse, eu vou. Pode fazer, é para fazer. E Paulo fez isso com ele. Paulo, então, leva ele para aquela viagem missionário. Paulo fica ali impressionado. E agora Paulo, que perdeu Barnabé, lembra que ele perdeu Barnabé? Lá no capítulo 15, a partir do verso 35, ele perdeu um, ganhou dois. Ganhou Silas e agora ganha Timóteo. Aqui nós temos uma outra lição. Ninguém é insubstituível. Ah, mas a pessoa... Ninguém, nem eu, ninguém. Sai o pastor Marcos, vai entrar um outro pastor melhor que pastor Marcos. Melhor. E é assim que funciona. Barnabé era um homem muito importante para Paulo. Foi Barnabé que praticamente convocou Paulo para missões. Foi Barnabé que foi lá. Paulo estava abandonado já há 14 anos. Foi ele que te chamou e disse, olha, vamos fazer essa viagem comigo? Era Barnabé. Era um homem que financiava as viagens missionárias. Barnabé tinha dinheiro. Tinha. Ele financiava as viagens de Paulo. Agora Paulo está sem o grande homem e sem financiador. Ninguém é insubstituível. Isso para nós é uma lição preciosa. Ninguém aqui pode se achar. Ah, mas se eu saio de missões, se eu saio da igreja,
Deus vai levantar 2 pessoas, 3 pessoas. Se o pastor Marcos sair hoje, se eu não quiser fazer o meu trabalho, Deus vai levantar um pastor 50 vezes, 100 vezes melhor do que eu, e aí a obra do Senhor vai continuar. Isso é uma lição preciosa para nós. Verso 4, olha sua Bíblia. Na cidade por onde passavam, então, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Isso é muito bom, irmãos. Naquela igreja, na formação daquelas igrejas, Paulo, então, além de ser o apóstolo do Senhor, ele mesmo diz, eu sou apóstolo chamado não por homens, mas eu sou apóstolo de Jesus. Agora ele tinha um documento formal. Então nós, as nossas igrejas, especialmente a nossa igreja batista, também tem o nosso regimento interno, também tem aí os nossos documentos aonde estabelece. É muito bom ter a organização. Na própria bandeira do Brasil diz que onde há ordem, há progresso. Então tudo que vai fazer, precisamos fazer, pautado ali o concílio, eles deliberaram. Foi um concílio, não foi uma pessoa que tomou a decisão, assim como acontece, graças a Deus, dentro das nossas igrejas batistas, onde uma comissão pensa, analisa, olha, vamos fazer, e assim a gente segue. Paulo, então, continuava andando e dizendo, olha, eu estou falando aqui, eu estou ensinando o que Jesus me disse, que é pela graça, e eu tenho aqui um documento do próprio concílio. E as igrejas obedeciam. E as igrejas foram crescendo a cada momento. Verso 5. As igrejas então eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo, Silas e Timóteo desfrutavam então junto desse grande sucesso da obra que fortalecia a eles e aos irmãos. 3 missionários, era a equipe missionária que percorria, irmãos, grande distância. Se você olhar o mapa, saindo ali do Oriente Médio, ali da região onde fica Israel, ou você vai pegar uma embarcação e vai cortar caminho pelo mar Mediterrâneo até chegar na ilha de Chifre, e dali alcançar a outro lado, ou então costear. Eram muitos quilômetros, irmãos. Tudo bem que o Império Romano fez boas estradas, tinha boas condições, mas ainda assim, irmãos, o texto não diz que Paulo andava numa carroça, num camelo. Em nenhum momento você vai ver como é que Paulo se deslocava, a menos quando ele dizia, partiu e embarcaram. Bom, embarcaram num barco, num navio, né? Numa embarcação. Do contrário, provavelmente eles andavam a pé. Quem é que custeava essas viagens? Quem é que bancava essas viagens? Quando ele chegava na cidade, quem é que oferecia o almoço? Alguém? Eu sei disso, irmãos, porque nós estamos lá no campo missionário. Vocês sabem, eu sou o cozinheiro oficial de Itapecerica. Então a minha preocupação eu sou motorista, né? Eu levo a equipe desembarca, eles vão trocar de roupa, Marco já começa a fazer o cimento, Abraão já começa a pegar as ferramentas e eu começo a pegar as minhas ferramentas também. Afio a minha faca, separo ali o tomate, vou descascando o alho, vou colocando o arroz ali de molho, coloco a aguinha para fazer um café, enquanto eles estão trocando de roupa. Quando eles terminam de trocar de roupa, o café já está pronto. Pão, leite ali, ó. Às vezes um ovo frito, tá ali, eu faço café. Libero o povo vai começar a trabalhar. E eu vou lavar a louça do café e vou começar o almoço. O feijão já está de molho, a carne, aí a minha preocupação é o quê? Eles comeram frango hoje, não vai comer frango de novo não, vou fazer uma bisteca. Aí amanhã eu digo, não, já comeram frango, bisteca, vai comer o quê agora? Vou fazer uma carne de panela. E eu fico inventando coisa. Então tem que ter alguém preocupado com isso. Aí vou fazer suco. Tangue, né? Porque o nosso suco predileto lá é tangue. Não vou fazer laranja não, vou fazer limão. Outro dia eu vou fazer... Eu fico igual a dona de casa, a minha preocupação é, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para esses homens hoje? Tem que ter alguém por trás. Porque quando dá meio-dia, os homens estão cansados, querem comer, e aí? Esses dias eu atrasei o almoço, foi quase 2 horas da tarde. Esses dias outra vez foi sem sal. Mas a última agora foi boa, Fazer missões, irmãos, é no detalhe. Fazer missões não é de qualquer jeito, não.
Precisa ter um grupo. Quando a nossa equipe missionária vai para Itapecerica, irmãos, é a preparação uma semana antes. É uma semana antes, é gasolina, é pedágio, é deslocamento, é lanche. Quando a gente lê aqui a passagem bíblica, você, pô, é legal, Paulo saiu de um lugar, chegou a Derbe. Como é que ele chegou lá? Quantos almoços? Ele dormiu aonde? Pernotou aonde? Quem lavou a roupa de Paulo? O Paulo não lavava a roupa. Você percebe que para fazer missões precisa de envolvimento de todo mundo? Quando a gente lê o negócio pronto, quando alguém vai visitar o campo missionário e vê aquilo pronto. Aliás, quem é que recebeu o meu vídeo lá que eu gravei na sexta-feira? Levante a mão. Quem recebeu? Bom, vamos fazer o contrário. Quem não recebeu? Membro. Quem não recebeu? Cláudia. Mas Cláudia, porque ele não está no grupo. Tu não recebeu? É bom fazer esse filtro, né, Cláudia? Lembra que nós fizemos aquele filtro lá? Não recebeu também? Não é possível. Gravei um vídeo na sexta-feira. Abraão, que começa a gravar vídeo, ele já vira as costas. Não quer sair no vídeo, não. Esse dia eu falei, Abraão, dá um tchauzinho pro pessoal. E por que a gente faz isso? Para que vocês, igreja, saibam como é que está o andamento. Né? Vocês, quem sabe, não têm a disponibilidade de ir ou nunca foi. Quem nunca foi já ganhou ali uma visão panorâmica de como é. Então, a tenda está a cada dia crescendo. Falta isso aqui, ó, irmãos, para que a gente possa inaugurar. Só que para chegar nisso aqui, vai no mínimo mais 2, não sei não, se não vai mais 3 semanas. Chove, atrasa. E aqui, irmãos, eu quero que vocês tenham essa ideia. Abraão e Marcos pernoitam lá, longe da família, às vezes com a muriçoca, às vezes com chuva, com frio, né? Tendo que se sujeitar ao cozinheiro, comendo a comida que a gororoba que o pastor Marcos faz, é um sacrifício. Pergunte para eles se eles querem parar. Fazem para a glória do Senhor. Não é para o pastor Marcos, não é para Nibs, não. É para a glória do Senhor. Eles estão literalmente concretando, eles estão estruturando para que amanhã aqueles membros, futuros membros de Itapecerica possam sentar como vocês estão sentados agora, com conforto no banquinho. É uma obra maravilhosa que está sendo feita lá. As igrejas, então, eram fortalecidas, e é assim que nós queremos, irmãos. Quando eu leio essa passagem, e nós vamos ver à noite o que acontece, quais são os resultados, irmãos, nós não percebemos, irmãos, o quanto Deus pode usar cada um de nós para fortalecer. Paulo viajava então por toda a região, diz o verso 6, pela região da Frígia, da Galácia, mas eles foram impedidos de entrar na região da Ásia. Aí você para pensar, mas esse texto parece estranho, né? Como é que Paulo, missionário que andou, e agora ele quer entrar na região da Ásia e o Espírito Santo o impede? Você já parou para pensar? O Espírito Santo proibiu Paulo de fazer o que normalmente nós consideramos bom. Como é que Deus impede que Paulo faça a obra missionária? E sabe por quê, mano? Porque o nosso plano é um, o de Deus é outro. Não que Paulo não entrou na Ásia, depois ele foi para Éfeso, depois ele foi para tantos outros lugares, mas não era a hora, não era o momento. E a gente tem que ter essa sensibilidade para saber quando Deus está dizendo vão, ide, ou quando diz não, não vão. Então, a igreja precisa ter essa sensibilidade. Com certeza, irmãos, não havia nada de errado nos planos de Paulo de pregar a palavra, mas não era a hora que Deus estava preparando. Depois avançou-se, mas naquele momento ele foi impedido. Versos 7 e 8, olha aí. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. O próprio Jesus, não vá. Não vá. Então eles contornaram a Mísia e desceram até Troade. Paulo não planejou ir para Troade. Troade não era o destino que Paulo queria ir, mas era onde Deus disse para ele ir. Veja, a igreja ela não é conduzida por pastor, nem por conselho, por nada. O próprio Deus é o dono da igreja. E quando eu digo igreja, não estou me referindo à denominação. Estou falando da igreja do Senhor. Por isso ele destaca as denominações. Cada denominação, já percebeu que cada denominação tem um perfil diferente no reino?
Não estou falando de placa, estou falando de reino. Dentro do reino, você tem igrejas que têm um foco mais a assistência social, outros mais a libertação, outros mais a cura. Você já percebeu que no reino você tem outros mais a pregação da palavra, outros mais ao ensino. Deus destaca dentro do seu reino. Vamos pegar aqui os batistas, vamos pegar aqui os presbiterianos, vamos pegar aqui os assembleanos, vamos pegar aqui a comunidade, e ele coloca como ele quer, porque a igreja é dele. Nós apresentamos ao Senhor nossos planos, mas é ele que de fato vai nos dar ali a direção. Paulo não planejou ir para Troade, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo frequentemente guia, ora fechando porta e ora abrindo porta. Você já percebeu que quando você planeja alguma coisa e às vezes tudo dá errado? Estava tudo certo para dar certo, dá errado. Pode saber, tem essa sensibilidade, não é para você fazer. Espere o tempo de Deus. Por isso que tudo que você vai fazer, você deve apresentar ao Senhor. Senhor, eu estou querendo comprar, eu estou querendo vender, eu estou querendo mudar de emprego, eu estou querendo... Não importa o que, é da sua vontade, me mostra. Por favor, no meu caso eu digo, com letras garrafais, Senhor. Com sinais luminosos, com flechinha apontando, faça. Porque às vezes nós, na fã de fazer, a gente não percebe o não do Senhor. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Isso funciona para todas as áreas das nossas vidas. Olhe o seu coração, qual é o interesse. Primeiro ponto que você deve fazer. Tudo que nós vamos fazer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Então, primeiro filtro que eu faço. Eu vou tomar uma decisão na minha vida. Essa decisão glorifica o Senhor? É para o bem? Não. Então não faça. Não faça. O Espírito Santo, então, trabalha na vida de Paulo, abrindo e fechando portas. Mas quando Deus abre a porta, irmão, ninguém fecha. Ninguém fecha. É Ele que abriu, é Ele que diz vai. Tanto é poderoso essa palavra, que quando ele abre uma porta, mesmo que você não queira ir, ele vai mandar outro e a obra dele continua. Olha, Jonas não queria ir para Nínive, foi de qualquer jeito. Vai. Não vai? Manda outro. Lembra do profeta que se fechou na caverna? Sempre que eu lembro da história da caverna, eu lembro de uma outra pessoa. O profeta dizendo, olha, por que o senhor não me mata? Não tem mais ninguém. E o Senhor diz, meu filho, eu tenho mais 144 mil. Você não quer ir, não? Então prepare, passe a capa para outro, e o outro vai ser mais poderoso que você. Pronto, venha. Não quer fazer? O outro faz. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu queria aqui destacar 3 pessoas na história do cristianismo que também quiseram pregar em alguns lugares e Deus não permitiu. O primeiro deles é David Livingstone. Ele é um escocês, um missionário. Ele queria muito ir para a China. O desejo, o sonho dele era para a China. Sabe para onde Deus mandou ele? Para a África. Não vai para a China, não. Um outro que eu acabei de citar aqui, William Carey, um inglês. William Carey queria muito ir para a Polinésia. Ele lutou. Deus mandou ele para a Índia. E na Índia, Deus usou ele imensamente. Um outro, a Dorian Judson, um americano, queria ir para a Índia. Deus disse, não, para a Índia já foi. Eu vou mandar o William Carey. Você não vai para a Índia, não. Você vai para a Birmânia. E lá Deus usou ele grandemente. Ele traduziu a Bíblia na língua daquele povo. E lá muitas pessoas foram alcançadas. Deus nos dirige. Deus nos leva aonde Ele quer, no momento que Ele quer. A igreja precisa ter essa sensibilidade. 2 coisas. Nós precisamos ter a sensibilidade de saber quando Deus diz não, ter a sensibilidade quando Deus diz está indo, e aí a obediência de ir, não importa aonde, não importa o sacrifício que isso vai nos custar. Várias vezes que o Senhor chamou as pessoas, irmãos, quando Deus chamou Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele foi. Como é que nós queremos ser abençoados? É ser usados pelo Senhor. Usando o meu recurso, a minha inteligência, a minha estratégia, meu dinheiro, me deixando gastar. É isso, irmão, que vai contar lá em cima.
Mas às vezes nós queremos nos poupar em tudo. Por quê? Porque a nossa humanidade faz isso. É natural do ser humano. Todo mundo diz, para que eu vou agora me expor se eu posso ficar em casa no domingo? Por que eu vou gastar o meu carro, o meu pneu, a manutenção de um carro, depois que na hora de pagar, quem vai pagar sou eu. Amém. Coisa boa. É para o Senhor. É esse pensamento que nós precisamos ter. 3 casos aqui dentro da história de pessoas que queriam ir para um lugar e o Senhor disse, não, vai para outro lugar. Deus nos guia, irmãos, ao longo do caminho para o lugar certo, fechando e abrindo portas. Ele direciona Paulo até a região, então, da Macedônia. Verso 9, durante a noite, Paulo foi a Troade. Durante a noite, ele teve uma visão na qual um homem da Macedônia está de pé. Ele suplicava, implorava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Se nós formos traduzir para nosso idioma, seria assim, olha, não deixe de passar lá. Eu estou precisando de vocês. Paulo, passe lá e nos ajude. É isso que ele disse. Na hora, irmão, Paulo teve aquela visão e ele teve a certeza que o Senhor estava chamando ele para pregar o evangelho. Em Troade, Deus deixou claro a direção para Paulo. Paulo não teve dúvida, ele entendeu. Aquela visão não foi porque ele comeu uma feijoada de noite, não, e teve ali um sonho. Aliás, ele não teve sonho, né? Não teve sonho. Paulo, a intenção dele jamais era passar naquela região. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Por Paulo, ele não ia. Mas quando ele foi impedido, Paulo deve ter desconfiado. Por que eu não é para ir para lá? E Deus precisou falar com ele de noite. Deu uma visão a eles. E Paulo, passa na Macedônia. Aí ele entendeu. Aí ele teve, uma luz lá. Agora eu entendi. Provavelmente, o texto não vai dizer, mas eu imagino que Paulo deve ter pedido, então, uma direção ao Senhor. Paulo deve ter questionado, Senhor, e agora? O Senhor não quer que vá para lá, eu vou para onde? Por isso que aquele macedônio, naquela visão. Vocês lembram que em Atos capítulo 2, verso 17, diz que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Em que categoria você está? Paulo teve visão. Paulo era jovem? Sim, era um homem saudável, tanto é que viajava para lá e para cá, subia, descia, apanhava, levava pedrada, levantava. Ele era jovem, teve uma visão. Os velhos sonharão e nossos filhos profetizarão, entendendo que a palavra profetizarão não no sentido profeta do Antigo Testamento, mas no sentido profetizar é de pregar. Nossos filhos e filhas pregarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. E minha mãe tem esse costume de sonhar. Minha mãe é uma coisa impressionante. Todas as vezes que ela sonha, ela me liga, Marcos, eu tive um sonho, de pronto. Só falta pegar a bacia de pipocas e pronto, conta teu sonho. O sonho, e o que ela sonha, às vezes a gente não entende. Lá na frente Deus mostra. Quando Gilza ficou grávida de João Marcos, antes de eu contar para ela, ela diz, eu sonhei, Deus vai me dar um menino. Você vai ter um menino. Digo, minha mãe, aí perde até a graça de eu contar, né? Deus mostra para ela, todos os netos dela. Deus mostrou para ela antes em sonho que teria, como diz o ditado, né? Batata, não tem como errar. Minha mãe, não adianta fazer nada escondido dela, porque ela vai sonhar e a coisa vai acontecer. Dá para explicar? Não sei, mas o texto está dizendo que os velhos sonharão. Eu estou tendo visão por enquanto. Eu estou tendo visão. A minha visão. Vai chegar o tempo que eu vou sonhar. Ultimamente eu não estou conseguindo nem dormir direito. Estão querendo fazer as coisas que acaba até perdendo o sono. Mas é isso, irmãos. Então Paulo recebe aquela visão e agora ele tem que ir para a Macedônia. Alguém sabe dizer onde é a Macedônia? Será que Paulo conhecia a região da Macedônia? A Macedônia não é uma cidade, sim uma região, é um império. Paulo, então, recebe a incumbência de passar na Macedônia. No texto não diz para qual cidade da região da Macedônia.
Só para vocês terem uma noção, irmãos, a Macedônia era uma província do Império Romano, localizada então no norte da Grécia, a 13 quilômetros do mar Egeu. Era uma região montanhosa e a principal cidade da região ali da Macedônia era uma cidade chamada Filipo. Filipo é uma cidade, vamos dizer assim, quase que uma cidade de refúgio. A cidade de Filipo era um lugar onde o Império Romano dava como forma de pagamento aos seus soldados aposentados. Você sabe que o soldado romano ele não ganhava um salário mensalmente. Ele ganhava uma recompensa no final de sua carreira. Então, quem morria antes não recebia. A esposa recebia uma parte. Então, Filipos é uma região onde o Império Romano conquistou e ali era uma micro-Roma. Ali tinha todos os benefícios de Roma e os soldados que eram aposentados ficavam naquela região. Por que naquela região da Macedônia? Porque a região da Macedônia estava no alto de uma colina. Do outro lado da colina era a Ásia. Então Roma, de maneira estratégica, deixava seus soldados aposentados ali com todos os benefícios, com dinheiro, com terras, mas se precisasse fazer um contra-ataque, ele já tinha ali soldados treinados, com experiência já num lugar estratégico de fronteira. Então era um lugar refúgio, era ali praticamente um spa para aqueles soldados aposentados, mas também era um ponto estratégico para a questão de caso tivesse que convocar aquele pessoal. A Macedônia, então, foi a primeira região da Europa onde o evangelho entra. Paulo, então, não tinha noção do que ele estava fazendo. Quando Deus envia ele para ali, ele não queria ir para ali, mas ele não tinha noção que uma vez estando ali, ele ia alcançar não apenas a Ásia, que ele tanto queria, mas toda aquela região. A cidade de Filipo, e aliás, Paulo escreve depois aos Filipenses. Então, a carta aos Filipenses vem em função da cidade de Filipo. Você sabe quem é que fundou a cidade de Filipos? Eu não sabia, comecei a pesquisar. Ela foi fundada no século IV antes de Cristo por um grande rei chamado Filipe II. Por isso o nome da cidade Filipos. Filipe II, sabe quem foi? Pai de Alexandre o Grande. Olha, pai do Alexandre Grande, aquele Alexandre Grande que conquistou boa parte. Então ali, Filipe conquistou e permaneceu ali. Depois, claro, a Grécia foi conquistada pelos romanos e ali se tornou então uma colônia romana. O texto vai dizer que eles entraram aqui na colônia. Quer ver uma coisa? Não, está no texto, tá no texto da noite que eu vou pregar. Eu não vou falar isso aqui agora, mas está aqui, ó. Verso 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Somátria, e no dia seguinte para Neópolis, e dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é uma colônia romana. E o texto faz questão de dizer que era uma colônia. Ali não tinha um governador, ali era um distrito de Roma. Aliás, Filipe está muito próximo ali a Roma. Depois, no verso 9, olha a sua Bíblia aí, no verso 9, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para pregar o Evangelho. No verso 9 tem outra curiosidade do texto que a gente quando lê não percebe. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos. Sabe quem é que está escrevendo? Sabe quem escreveu Atos, não sabe, irmãos? Quem é que escreveu Atos? Lucas. Quem que está falando aqui? Lucas entrou nessa equação. Aqui no verso 9, os teólogos apontam que é a incisão do próprio Lucas. Até então ele está dizendo, Paulo e Silas foi, Paulo e Barnabé fez isso e fizeram aquilo, mas agora no verso 9 ele diz, partimos, nós nos preparamos. Ele entrou agora. Paulo ganha mais um. Paulo agora ganha um médico. Ele vai para Macedônia não apenas com Silas, não apenas com o grande Timóteo, mas agora ele vai acompanhado do médico. Olha que texto rico para a gente apreciar. A sabedoria e a grandeza de Deus nos seus planos é tão rico. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades.
Talvez você recebeu uma missão, talvez você esteja para tomar uma decisão, talvez nesse dia você esteja com a cabeça pensando, e agora? Segunda-feira eu tenho... Não se preocupe, o Senhor conhece seu coração e as suas necessidades. Ele vai suprir, Ele vai abrir portas, como Ele abriu para Paulo. Talvez você tenha tentado ir para um caminho e deu errado. E Deus disse, eu vou fechar essa porta para abrir uma porta melhor para você. Você crê nisso, irmãos? Na mente de Paulo, ele queria alcançar apenas algumas cidades naquela região. Mas Deus quis dar para Paulo um continente inteiro. Paulo só queria revisitar as igrejinhas que ele abriu. Mas Deus diz, Paulo, não volte lá não. Eu vou te mandar agora uma coisa bem maior. Paulo só queria ganhar mais algumas igrejas, mas Deus deu a ele um continente. Assim nós, irmãos Anibes, quer alcançar algumas pessoas ali de Itapecerica ao redor, mas Deus quer dar toda a região para nós. Quando nós estamos nos estabelecendo lá, a nossa intenção, a nossa visão é tão pequena, tão limitada, que a nossa intenção agora é terminar aquela tenda e começar a fazer os cultos ali. Vocês não têm ideia do que nós estamos fazendo. Daqui a alguns anos, talvez eu não esteja aqui. Talvez vocês, boa parte, não estejam aqui. Mas aquele lugar vai ser um lugar de tanta bênção e tanta prosperidade que vai alcançar muitas vidas naquela região. Eu fico lá durante o dia e passa gente. Talvez você que só vá no domingo, né? Os irmãos que já conhecem vão no domingo, fica pensando, poxa, pastor, mas essa igreja é no meio do nada, né? Quando eu gravo os vídeos, as pessoas perguntam, mas tem casa perto? Porque quando você olha o vídeo, uma estrada na roça, outra estrada na roça. A comunidade está a 100 metros da gente ali mesmo. Só que, irmão, durante a semana passa tanta gente. Vou contar um negócio aqui muito engraçado. Marcos fica brincando comigo, porque a gente fica lá na obra, Abraão sentando os blocos, Marcos ajudando, e eu às vezes fico ali fazendo alguma coisa, e passa carro, mas passa muito carro, eles tiram foto da placa, eles se alegram, e o pessoal da roça quando passa diz o quê? Ô! Toda hora, ô! E a gente quase não trabalha. Aí Marcos diz, ó, pastor, agora a parte da tarde é a sua vez, tá? De dizer ô, porque a gente tem que trabalhar. Mexer no cimento, você tem que parar, fazer ô! Cada carro que passa, irmãos, buzina. Oh! Aí eu fico no plantão, às vezes, de manhã fica um, fica outro. E eles gostam tanto de fazer isso que quando a gente está de costa para eles buzinam também para você andar. Oh! É muito bom. Eles estão assim com o coração muito aberto para a gente. Eles vêm conversar com a gente, dizendo, tá ficando bonito. Quando vai ser a inauguração? Ou seja, irmãos, a nossa ideia, a nossa visão é muito pequena para Itapecerica. Eu vou repetir aqui, olhando para essa câmera, dizendo, nós não temos noção o quanto Deus vai fazer naquele lugar. Eu queria ter saúde para ver. Aquela rua que agora é de chão, num futuro, aquilo se chamará Avenida Itapecerica. Nós estamos num ponto tão estratégico ali, irmãos. Você já pararam para pensar? A nossa igreja está numa quina. Quem vem da comunidade... Chega numa posição da rua, tipo uma bifurcação, a igreja está lá, de frente. Quem vem da comunidade. Quem está vindo de Curralinho, irmãos, tem a sensação que a tenda está no meio da rua. Já teve essa sensação? Você está no caminho, como é uma curva, a tenda está ali. Todo mundo pensa que a tenda está no meio da rua. Ela está em destaque, para todo mundo ver. Nós estamos, irmãos, na Itapecerica 2. Antes tem a 1, por assim dizer, né? A 1, a 2 e a 3. Nós estamos no meio. Para quê? Para atender tudo. Nós não estamos nas extremidades, nós estamos no meio. Nós vamos abraçar aquilo ali. Professoras de EBD, nós temos um monte de meninos e de adolescentes. Todos aqueles já estão levando a semente do Evangelho. Quando aquelas meninas e meninos crescerem a ponto de se casarem, elas vão levar o ensinamento de Deus. Quem colocou lá? Vocês que estão plantando essa semente, só que a gente não sabe disso. Irmãos, nós já estamos influenciando a comunidade, irmãos. Essa semana teve um rapaz com uma dor de cabeça, alguma coisa lá, procuraram Abraão. O rapaz chegou, estou com uma dor, um negócio assim. Você pode orar? Pedindo oração. A nossa igreja já é referência. As pessoas vão lá pedir oração. Abraão orou por ele e o menino... Outro dia, Abraão que perguntou para eles que eu estava melhor, né, Abraão? As pessoas já olham para nós como referência. Olha a nossa responsabilidade. Irmãos, vocês não imaginam
a minha alegria / ansiedade de ter aquilo já arrumado. Vai ser muito bom poder fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. E a cada recurso, a cada situação. Domingo passado eu não preguei aqui dizendo que o Senhor ia prover. Lembra que eu disse? Pois é, o Senhor já deu o recado. Me liga uma irmã lá de Lagoa Seca. Vocês conhecem, a irmã Terezinha. Eu orando, Senhor, manda recursos, Senhor. Eu tenho que comprar uma grade que só a grade custa 1.700. Não tem dinheiro, Senhor. E eu preguei domingo dizendo que o Senhor ia prosperar. Oxi. Terça-feira o telefone toca. E eu na estrada às vezes não escuto, né? Eu pego o telefone, deve ser importante. Me ligou 7 vezes. Irmã, já tá bem? Tá acontecendo uma coisa? Pastor, eu tô aqui com uma doação, quero dar agora. O senhor tem que pegar? Para isso, irmãos. Deus provê quando nós nos colocamos na posição. Deus deu a Paulo Silas. Deus deu a Paulo Timóteo nessa segunda viagem e deu o médico Lucas. Ele não só dá recursos humanos, ele dá condições financeiras, porque é ele que está mandando, irmãos. Nós só temos que obedecer. Nós só temos que nos alegrar com isso. Paulo aqui, imediatamente, irmãos, ele então entende: tenho que ir lá pregar, eu tenho que fazer essa chamada. Paulo não hesitou em responder um chamado do homem da Macedônia. A equipe missionária foi rapidamente, ela também não hesitou. Paulo acordou de manhã e disse: gente, vamos fazer a oração do café da manhã. E eu recebi uma orientação de Deus. Apareceu para mim um homem macedônio. Vamos tomar um café, vamos arrumar as coisas, vamos agora para lá. Eles não hesitaram. Paulo não hesitou. A equipe missionária não hesitou. E nós, irmãos? Nós vamos hesitar? Nós vamos ficar olhando as dificuldades? Nós vamos ficar olhando a distância? Nós vamos cumprir esse chamado de Itapecerica ou não vamos cumprir? Nós vamos cumprir com alegria. Deus ainda chama pessoas ao campo da missão. Deus está chamando cada um de nós para cumprir essa missão. Nós vamos, como diz o Salmo 126, nem que seja chorando, plantando, chorando, com as dificuldades, nós vamos. Mas quando acabar, nós vamos voltar com nossos feixes cheio. Quem vai plantar chorando, volta colhendo, sorrindo. E é isso que nós queremos, irmãos. Naquele grande dia, quando o Senhor chamar cada um de nós para prestar conta, eu vou poder dizer ao meu Senhor: eu não hesitei. O Senhor me chamou, eu fiz. O Senhor foi dando condições, o Senhor foi abrindo porta e nós fomos fazendo. Aqui estou. Quando, enfim, se fizer chamada, eu lá estarei dizendo ao Senhor: está aqui a missão que o Senhor me deu. Quando isso acontece, irmão, é importante responder de maneira como Paulo respondeu. Quando Deus te chama para missões, quando nós estamos agora como igreja imbuído em fazer isso, nós não podemos fazer a coisa de maneira lenta. Se coloca à disposição do Senhor. Comece a fazer a obra do Senhor de todas as maneiras, irmãos. Naquela época, Paulo provavelmente não fazia noção, como eu disse, mas o campo de Itapecerica está lá. A nossa comunidade está aqui, irmãos. Nós já somos reconhecidos. As pessoas param, as pessoas nos pedem oração. Eu me alegro, irmãos, que essa igreja, eu posso dizer e tenho dito aos pastores nas reuniões da ordem, nas convenções, a Nibes é uma igreja muito jovem. É uma igreja pequena, mas é uma igreja missionária que ama a palavra do Senhor e que obedece a palavra do Senhor. Hoje, nós temos lá apenas uma tenda de lona, hoje, mas amanhã o Senhor vai prosperar e vai fazer aquilo crescer. Quem sabe, irmãos, quem sabe, daqui muitos anos alguém vai lembrar como nós lembramos de Sião. Quem sabe aquela comunidade, a PIB de Itapecerica, a PIB de Itapecerica. Quem sabe na festa que eles fizerem lá, eles vão dizer: olha, uma igreja lá da boca do rio, eles eram pequenininhos. Eles não tinham nem 2 anos de fundação quando fundaram a gente aqui. Quem sabe eles vão estar falando isso. Homens e mulheres dedicaram suas vidas
para contribuir, para levar a palavra. Nós somos aqui fruto de uma igreja pequenininha, com pouco recurso, mas obediente à palavra. Paulo lembra, irmãos, eu quero ler aqui, finalizar, que Paulo estava agora na cidade de Corinto, e Paulo vai fazer essa menção honrosa, lembrando do pessoal da Macedônia. Olha o que ele fez. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que concedeu às igrejas da Macedônia. Paulo explicando para eles. No meio das mais severa tribulação e grande alegria, e de extrema pobreza deles, eles transbordaram em generosidade. Paulo está dizendo aos coríntios que os macedônios, apesar de ser um grupo muito pequeno, em pobreza, eles transbordavam em generosidade. Verso 3: pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e além do que eles podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente ter o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que nós esperávamos, mas entregaram primeiramente a si mesmo e depois a nós pela vontade de Deus. E Paulo vai continuar dizendo, esse é o meu conselho, dizendo para os coríntios: convém que vocês contribuam, já que sabe, desde o ano passado, vocês foram os primeiros, e não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igual ao zelo de concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque já não há prontidão, ele está dizendo, já não há prontidão para não contribuir. Paulo está dizendo, nós temos agora, como os coríntios, essa igreja de Corinto, nós precisamos também contribuir com outras igrejas. O que Paulo está dizendo é que quando lá em Jerusalém teve fome, a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia contribuíram com Jerusalém. Paulo está dizendo que a obra missionária precisa de contribuição, e ele está destacando aquela igreja ou aquelas igrejas. Era um lugar pobre, eles passavam por dificuldade, mas eles contribuíram além. Então nós, irmãos, com a obra do Senhor, temos que contribuir, seja louvando, seja indo, seja contribuindo, seja animando, seja mandando mensagem para os nossos trabalhadores, seja nos alegrando, para que a obra do Senhor seja grande naquele lugar. Deus quer e Deus já está usando as nossas vidas. E eu, como Paulo, digo a vocês, nós estamos, irmãos, no caminho certo. Não queremos com isso criar orgulho, porque nós só fazemos a nossa obrigação. Ninguém aqui tem mérito nenhum. Mas eu estou dizendo aos irmãos que pela graça do Senhor nós estamos no caminho certo. O Senhor abriu aquele lugar e eu fico imaginando quantas vidas, olhando para aquelas crianças, olhando para aquelas pessoas que nos respeitam. Todo mundo conhece a gente. Para fechar uma história muito engraçada, lá tem um cachorro, irmãos, que desde o primeiro dia que nós começamos a obra, aquele cachorro ficou com a gente. E ele era magrinho, agora está que nem o pastor. Aquele cachorro andava com a gente e a gente chamava ele de Caramelo, porque ele é caramelo mesmo. Caramelo, caramelo, caramelo. E daqui a pouco apareceu o dono deles, que não era Caramelo, não. Como é o nome? Merlod, né? Era uma cadela, a gente não sabia. Nunca tive, olha. E agora, meus irmãos, essa cadela é fiel com a gente. A gente chega de manhã, tá ela lá no portão. Os meninos estão dormindo, quando abre a porta, quem tá na porta? Caramelo. Eu ainda não aprendi a falar Merlod, mas eu digo Caramela. Aí, para não ficar ruim, eu digo Caramela. Acho que eu estou piorando a situação. Mas pense, até os cachorros gostam da gente naquele lugar. Todo mundo para conversar. Então nós estamos no caminho certo, fazendo amizade, quebrando barreiras. Nós não precisamos, irmãos, necessariamente andar com a Bíblia debaixo do braço naquela comunidade. As pessoas sabem que nós somos de Deus e eles nos respeitam. Vamos aproveitar, irmãos,
a graça da comunidade, como aconteceu em Atos capítulo 2, à medida que a comunidade acha graça aos nossos olhos, nós temos como penetrar, nós temos como falar, nós temos como conversar com as crianças. Grande obra está nas nossas mãos, grande responsabilidade. Eu quero orar com os irmãos, mais uma vez nessa oração, lembre lá da nossa irmã Cláudia, que está no centro cirúrgico. Hoje à noite nós vamos continuar a partir do verso 11 e nós vamos aqui, hoje à noite, contar o que Deus fez lá. O que Deus fez lá naquela região da Macedônia? Por que foi tão importante Paulo desviar o seu caminho e obedecer ao Senhor? Nós vamos ver essa noite o resultado. Então, estou deixando para que você que está em casa esteja conectado conosco, você que veio de manhã, venha também à noite. Nós vamos orar então, como eu disse, agradecendo a Deus a oportunidade que nós temos de fazer missões. Esse mês de julho nós vamos falar muito sobre missões e, como eu disse, no dia 13 nós vamos ter um evento aqui, a igreja vai comparecer e nós vamos ver relatos, nós vamos nos alegrar também com os missionários que aqui estarão. Pai, em nome de Jesus, nós não temos méritos, nós não temos do que nos orgulhar. O que nós fazemos, Senhor, é apenas a nossa obrigação, mas nós nos alegramos, ó Deus. Nós nos alegramos em ver aquela comunidade ansiosa para iniciar os trabalhos, ó Deus. Nós estamos indo de 15 em 15 dias, a equipe missionária está lá, Senhor. Ó Deus, continue abençoando a liderança, a Deniro, a Gleide, aos membros da equipe de missões, que o Senhor restabeleça a eles, Senhor, a força. Cada vez que eles saem, é todo um gasto, é todo um... Senhor, abençoe a cada homem e mulher que está indo naquele lugar. Use poderosamente, Senhor, dentro dos seus talentos e dons, para que eles continuem, Senhor, mantendo, Senhor, aquele lugar. Ó Deus, eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas após aquela inauguração, porque de fato, então, de maneira oficial, nós estaremos implantando ali aquele trabalho, ó Deus. Vidas vão ser alcançadas, ó Deus. O Senhor já está, Senhor, transformando aquela comunidade. Muito obrigado, Senhor. Continue nos enviando recursos, trabalhadores, continue nos enviando força, Pai, para que a sua obra, Senhor, cresça e se multiplique naquele lugar. Assim nós oramos pedindo que o Senhor, nessa data, Senhor, nós não sabemos se a cirurgia já finalizou ou não, mas nós pedimos que o Senhor esteja, Senhor, conduzindo, Senhor, a família de Big, de Cláudia, Senhor, para que ela possa sair dali restabelecida e que ela possa dar testemunha do seu poder e do seu cuidado, Senhor. Assim nós oramos, pedindo as suas bênçãos, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Nós pedimos que o Senhor despeça, Senhor, a cada um de nós em segurança e nós possamos retornar a esse lugar às 19 horas, se assim o Senhor nos permitir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma canção. Você que está nos assistindo, 19 horas, se assim Deus permitir.